Poucos países que têm esse sistema nosso, né? O Brasil se inspirou na Alemanha. A Alemanha criou o sistema chamado de seguro social. Nós temos uma grande reforma da Previdência agora em 2019, que equiparou as regras do regime geral, que é o INSS, nós todos praticamente, e o regime próprio, que são os servidores públicos. Faltaram os militares naquela reforma, que a princípio será feita agora, até como forma de redução de custos, que o grande déficit da Previdência não está no regime geral, no INSS, está no serviço público e nos militares, que não há uma contrapartida entre o que a pessoa contribuiu a vida toda e o que ela vai receber após aposentado ou falecendo na pensão para a esposa, o marido e os filhos, né? Então, é de uma importância fundamental a Previdência. São mais de 25 milhões de pessoas no Brasil que recebem a Previdência Social, mais de 25 milhões. Né? É muita gente. Digamos aí quase 10% da população hoje. Mas você pega assim, em famílias com duas, três pessoas, mais ou menos é o que mantém as famílias, né? E o salário mínimo, tem, claro, tem o Bolsa Família, tem o Amparo Social, que também é um benefício não previdenciário, mas assistencial, que é o BPC, portanto, para pessoas com doença ou para idosos. Mas o INSS é aquilo que consagra, né, a vida. Na verdade, hoje, né, o termo aposentadoria, a origem dele é retirar-se para os aposentos. Antigamente, a pessoa se aposentava e ia para casa, né? Curtia a sua velhice, entre aspas. Né? Mas a dura realidade hoje é que a pessoa se aposenta, continua trabalhando, porque o nível de vida dela cai muito. O teto do INSS hoje, 7 mil? 7.800, não chega a 8 mil reais, deveria ser 14 mil, já que o salário mínimo é 1.412, né? Deveria ser 10 salários mínimos, já chegou na época dos nossos pais a ser 20 salários mínimos. E quem aqui que não está nos assistindo não conhece o pai ou avô que se aposentou lá com 10, 8 salários mínimos, hoje recebe Deixa eu 2 fazer ou uma pergunta 3. polêmica. Tu acha que esse sistema dura quanto tempo? Já está se falando em uma nova reforma da Previdência, apesar de ser. Eu não vou me aposentar mais, então, ué. Tem uma dura verdade. Né? Na época eu fui até muito criticado por isso, o partido me Eu puniu. lembro que você foi perseguido pelo PSB. Porque qual é a questão matemática? Nós estamos vivendo mais e estamos tendo menos filhos. Antigamente, quando foi criado o INSS, na década de 60, 70, tinha 4 pessoas trabalhando para um aposentado. A pirâmide tá invertendo. Hoje a pirâmide inverteu, não é mais uma pirâmide, hoje é tipo uma coluna, ou virou de cabeça para baixo esse Uma triângulo. taça, já tá uma tacinha. Virou. Tem duas no máximo, não chega a 2 pessoas hoje trabalhando para um aposentado. E o pior, eu conversava aqui antes, que falta mão de obra, que o jovem não tem mais aquela. É muito comum, né? A gente falou aqui do pessoal que veio do Paraná para trabalhar na Tupi, nas empresas, na Consul, na Embraco na época. E era comum ver o avô, o pai e o filho, às vezes 3 gerações, 2 gerações era muito comum, até 3 trabalhando na mesma empresa. E eles não queriam sujar carteira, ficavam lá 20, 25, 30 anos, se Já carteira aposentavam. é Né? uma linguagem bem jubilense. Desde violência, quer pular de Sim, emprego em sim. emprego, né? Hoje não, hoje é até bom, é até bacana o jovem que tem experiência em vários locais de trabalho, vai para fora, do exterior. E não tem. Hoje você vai na internet ou vai nas ruas de maior acesso em Joinville, de vinculação de trânsito, tem lá, venha trabalhar na indústria. Está faltando mão de obra. Faltando mão de obra. O jovem não tem mais aquela vontade de querer bater cartão, de ter aquele vínculo, aquela disciplina de ter o trabalho. Ele quer empreender pela internet. Nosso sonho na época dos 18 anos era ter um carro. Hoje o jovem não quer ter carro mais. Nosso sonho era casar e ter filhos. E sair da casa dos pais. Hoje o jovem não quer sair da casa dos pais, quer ficar até onde o pai deixar. E se o pai deixar, e fica lá e não casa, ou às vezes traz a esposa para morar junto, ou Vou né, o até ficar curador companheiro. do pai ainda. Inverteu as prioridades. E o jovem hoje acontece o quê? Que daí é uma dura realidade. Está pagando o MEI. Pagando o MEI, que é o salário mínimo. Né, e o MEI é R$ 70 por mês. Foi uma forma de incluir, né, os que estavam fora do sistema, que é o caso dos entregadores de aplicativo, que chegou no Brasil a ter 4 milhões de pessoas na época do Uber, do auge, né, da pandemia, e esses aplicativos aí. E as pessoas não pagavam. O Joinville, que chove bastante, saía para entregar, se acidentava, não tinha benefício previdenciário porque não parava, ou se falecesse, não deixava a pensão para a esposa ou para os filhos. Então, a importância é a pessoa pagar o INSS,
mesmo que seja o MEI. Vai se aposentar o quê? Só por idade aos 65, homem, e a mulher aos 62. Então a tendência da Previdência Social, não só no Brasil, no mundo, é garantir o básico, o mínimo. E se a pessoa quiser ganhar mais, vai procurar uma previdência privada, ou vai investir em imóveis, ou vai investir em aplicações financeiras ou em ações, para ter uma renda passiva. Essa é a tendência, infelizmente, brasileira e mundial. Você falou que você foi perseguido em 2019 ou 20. O partido ficou ameaçando você. Me lembro, acompanhei bastante essa parte sua. E qual foi o detalhe ali? Você votou contra alguma coisa do sistema deles? Importante destacar isso aí, porque eu não tenho vergonha de falar e é um assunto que me falo com a maior tranquilidade. A gente falou aqui sobre previdência, sou advogado na área, tenho pós-graduação, tenho um livro escrito sobre previdência social. Então é um assunto que eu dominava. Tanto que eu fui o parlamentar com mais emendas aprovadas ao texto da reforma da Previdência. Hoje a digital lá na reforma da Previdência, dessa parte, tem 6 emendas que eu fiz como parlamentar na época. Então é um assunto que eu dominava. Por mais que era um assunto polêmico, eu sabia da minha posição. Falei, ó, uma reforma antipática, é um tema delicado, atinge milhões de pessoas, atinge. Mas a palavra de ordem era responsabilidade com as contas públicas. Ou nós fazíamos a reforma, que na verdade essa reforma que foi aprovada no governo Bolsonaro em 2019, ela já vinha do governo Dilma, que daí não foi aprovada pelo desgaste que ela teve político, né? E logo podia vir impeachment. Tempo. O Temer fez a reforma trabalhista, lembra? Em 2017. Ele estava para aprovar a reforma previdenciária, mas teve aquele escândalo da JBS, a gravação lá, e não teve clima político no final do mandato. Não conseguiu daí aprovar a reforma da Previdência. Tanto que o texto que lá teve já vinha lá de trás. E a reforma teve várias emendas que relativizaram, né, as regras dela. E o PSB, meu partido, fechou questão. O que é? Fizeram uma reunião da executiva do partido, não convidaram nenhum deputado, e dizer o seguinte: os deputados do PSB, porque o PSB era oposição ao governo Bolsonaro, têm que votar contra. Se não votar contra, vão sofrer sanções partidárias. Não fui só eu. Dos 32 deputados do PSB, 11 votaram a favor da reforma da Previdência. E do PDT, na época, que foi os dois partidos que mais teve, foi também metade, mais ou menos. Só que o que o partido fez? Ele não expulsou a gente. Porque se ele expulsasse, eu pegava a cartinha de expulsão e ia me filiar a outro partido. Eles suspenderam, deram o cartão amarelo. E na política, o cartão amarelo é pior que o cartão vermelho. Porque tu fica amarrado ao partido. E pior, me deram por 1 ano. Ou seja, 1/4 do mandato me deram suspensão. Eu não podia participar do partido, tudo bem. Tirar a presidência do partido de Joinville, não podia ser candidato a prefeito em 2020, não podia falar em nome do partido no tempo da Câmara, que isso é ruim, participar de comissões lá. Cercearam um mandato que não me foi dado pelo partido. Ninguém votou no Rodrigo por causa do PSB. Pelo contrário, eu perdi voto por causa do PSB. E o partido me suspendeu. Inclusive, na época, uma das pessoas que também foi suspensa foi a deputada Tabata Amaral, né, que hoje está no PSB, na época estava no PDT. Então, nos coação na justiça para desfazer esse ato de suspensão partidária. Ganhamos ação no TSE e eu consegui a liberação do partido para me filiar a outro. Eu fui para o Podemos. Então, na época, eu não fiz nenhum ato assim de deselegância, uma ilegalidade, não cometi nenhum crime. Pelo contrário, eu apenas voltei com a minha consciência, que era votar a favor da reforma da Previdência. E o partido suspendeu, não fui só eu que falei, foram 11, conseguimos ação na justiça, a liberação, para depois não ter essa punição do partido. E tanto que agora o partido, na eleição seguinte, elegeu 13 deputados, perdeu de 32 para 13, porque devido a essa perseguição, e o nosso cara, inclusive, depois virou, que chama na jurisprudência, né? Acabou virando jurisprudência no assunto quando se fala em infidelidade partidária, porque no meu caso não foi infidelidade partidária. Porque todos sabiam da minha posição quando começou. Eu fui indicado para participar da reforma, da comissão especial de reforma da Previdência. Na verdade, o único catarinense a participar. Você tinha expertise no assunto também, né? Era um assunto que eu essa parte dominava, né? Então não votei por má fé ou para contrariar o partido ou por birra. Pelo contrário, votei com convicção. E, como eu falei, é um assunto polêmico. Porque, teoricamente, aos olhos humanos, você prejudica o pessoal que está quase se aposentando, mas você também está pensando naqueles que pode ter sanções, que estão aposentados, que aconteceu na Grécia. Você lembra da Grécia? É isso que eu ia falar agora. Tinha sido recentemente o caso da Grécia, que as pessoas foram receber o seu benefício, de uma hora para outra não tinha mais o pagamento. Então, sob pena do Brasil, e todos darem a sua parcela de contribuição e de sacrifício,
chegar a um ponto. Tanto que agora está se falando nova reforma da Previdência já, 5 anos depois. E se o governo atual, se diz os trabalhadores, por exemplo, né, se o governo atual acha que aquela reforma que a gente fez era tão dura e tão difícil, que foi injusta, é só encaminhar um texto para revogar a reforma ou alguns pontos dela. Quem consegue aprovar, e tem a maioria no Congresso, aprovou a reforma tributária, que é um negócio também bem antipático, e tem a maioria, tem o presidente da Câmara, enfim. Mas não encaminhou, porque sabe que é um assunto necessário. E aqui é uma dura realidade, nós estamos vivendo mais e tendo menos filhos, então a conta não fecha. Então esse foi o tema, responsabilidade. E eu não me arrependo da votação, e tanto que a Justiça reconheceu depois isso, e depois, bola para frente, eu segui a minha vida e o partido também seguiu a vida dele.